Sinhá Leonor trocou sua própria filha recém-nascida pelo filho homem de uma escravizada para garantir que a herança da fazenda Santa Cecília não caísse em mãos de rivais. 20 anos depois, o herdeiro comanda as terras com crueldade, sem saber que o sangue em suas veias é o mesmo daqueles que ele açoita no tronco. O que ninguém esperava era que um colar de ouro, escondido por 2 décadas em um buraco de parede, revelaria quem é o verdadeiro dono da Casa Grande. Reparem bem no que o silêncio de uma casa grande pode esconder. No Vale do Paraíba, em 1880, o cheiro do café maduro se misturava ao cheiro de suor e medo. A fazenda Santa Cecília era um império de terra roxa e sangue, governado por uma mentira que já durava 20 anos. No topo da colina, a casa de janelas largas vigiava tudo, mas dentro daquelas paredes, o ar era pesado, como se o próprio barro da construção quisesse cuspir a verdade para fora. Tudo começou numa noite de tempestade, em 1860. O barão estava longe, negociando sacas de café no porto, e assim a Leonor entrou em trabalho de parto. O desespero dela não era apenas a dor das contrações, era o medo. O barão tinha sido claro. Se não houvesse um herdeiro homem, o testamento daria as terras para um sobrinho que ele detestava. Leonor sabia que aquela era sua única chance de manter o poder. Mas quando o choro do bebê ecoou pelo quarto, o mundo dela desabou. Era uma menina saudável, de pele clara e olhos atentos. No mesmo instante, na senzala úmida, Benedita também dava à luz. Benedita era a escravizada de confiança, a mulher que lavava os pés de Leonor e conhecia todos os seus segredos. E o destino, ou a maldade humana, quis que o filho de Benedita fosse um menino robusto de pele parda clara, fruto de um dos tantos abusos que aconteciam naquelas terras. Leonor não pensou 2 vezes. Ela não viu um crime, ela viu uma oportunidade. O plano foi executado na penumbra de um candeeiro que falhava. Leonor obrigou Benedita a trocar as crianças. A filha da Sinhá foi levada para o berço de palha da senzala, e o filho da escravizada foi colocado nos lençóis de linho da Casa Grande. Para selar o destino, Leonor pegou um colar de ouro maciço, uma joia de família com o brasão do Santa Cecília, que ela tinha mandado gravar meses antes. Ela esperava um menino, mas por um erro do joalheiro ou um pressentimento, o nome que estava lá era Rosa. Ela pretendia destruir aquele colar, mas no caos daquela noite, Benedita, movida por um instinto que nem ela sabia que tinha, conseguiu esconder a joia entre os panos sujos. 20 anos se passaram. O menino da senzala cresceu acreditando ser o dono do mundo. Ricardo, o atual senhor da Santa Cecília, era a imagem viva da arrogância. Ele andava pela fazenda com botas de cano alto, que nunca se sujavam de lama, distribuindo ordens e castigos, com a mesma facilidade com que tomava sua cachaça matinal. Ele era um homem amargo. Talvez, lá no fundo, no lugar onde a intuição mora, ele sentisse que não pertencia àquele lugar, e ele descontava essa dúvida em crueldade. E quem era o alvo favorito do seu chicote? Rosa, a jovem escravizada doméstica que tinha o nome gravado no colar escondido. Rosa cresceu servindo a mesa onde deveria estar sentada. Ela limpava o chão que, por direito de sangue, era seu. Ela era ágil, observadora e tinha um olhar que incomodava Leonor profundamente. Cada vez que Rosa entrava no quarto para arrumar a cama da Sinhá, Leonor sentia um calafrio. Ela via naquelas feições o reflexo do barão, a curva do nariz, o jeito de inclinar a cabeça. Era como se o fantasma do marido falecido estivesse ali, cobrando a conta. O problema é que a fazenda Santa Cecília estava morrendo. Ricardo não tinha o talento do pai para os negócios. Ele gastava fortunas em mesas de jogo na capital e em cavalos de raça que morriam de cansaço. As dívidas estavam batendo à porta e os credores não queriam saber de sobrenome. Eles queriam ouro ou terras. E Ricardo, em seu desespero para manter a farsa de grande senhor, decidiu fazer algo imperdoável. Ele precisava de dinheiro rápido. E, naquela época, dinheiro rápido tinha um nome: tráfico interno. Ele decidiu que ia vender alguns dos seus bens, e o nome de Rosa estava no topo da lista. Ela era jovem, bonita e forte.
Um mercador de almas já tinha oferecido uma quantia alta por ela. Ricardo viu na venda da própria irmã biológica a solução para suas dívidas de jogo. Mas o que ele não sabia era que Benedita, agora uma mulher cansada e doente, vigiava tudo das sombras da cozinha. Benedita passou 20 anos em silêncio, morrendo um pouco a cada dia ao ver seu filho verdadeiro se tornar um monstro e a filha de sua senhora ser tratada como bicho. A culpa é um ácido que corrói por dentro, e Benedita não aguentava mais. Certa tarde, o sol estava se pondo, tingindo o céu de um vermelho que parecia sangue espalhado sobre o cafezal. Rosa estava nos fundos da casa, lavando as pesadas toalhas de mesa. Ricardo se aproximou. O som de suas esporas batendo no chão de pedra era como um aviso de morte. Ele parou diante dela, com um sorriso cínico que não alcançava os olhos. "Aproveite o serviço, Rosa", ele disse, a voz arrastada, "porque em 3 dias você vai lavar roupa em outra província. Já fechei o negócio. Você vale muito mais do que imaginei." Rosa sentiu o chão sumir. Ser vendida significava perder o pouco que tinha. O contato com Benedita, a única pessoa que lhe dava algum carinho, e o conhecimento daquelas terras onde ela nasceu. Ela olhou para Ricardo não com medo, mas com uma dignidade que o irritou. "O senhor não pode fazer isso. Eu nasci nesta fazenda, minha vida está aqui." Ricardo deu uma risada seca e curta. "Sua vida está onde eu mandar. Você é uma peça, Rosa, e peças a gente vende quando o preço é bom. Prepare suas coisas. Ou melhor, não prepare nada. O comprador gosta de mercadoria nova." Ele virou as costas e saiu, deixando Rosa sozinha com o barulho da água e o peso de um destino cruel. Mas ela não viu que, escondida atrás de uma das pilastras da varanda, Sinhá Leonor assistia a tudo. Leonor não sentia pena de Rosa. Ela sentia alívio. Se Rosa fosse embora para longe, o último vestígio do seu crime desapareceria. A prova viva do seu pecado seria levada por um mercador e nunca mais voltaria. O que Leonor esqueceu é que segredos enterrados na terra roxa do Vale do Paraíba costumam brotar quando menos se espera. Naquela mesma noite, enquanto Ricardo bebia na biblioteca e Leonor tentava dormir com seus fantasmas, Benedita tomou uma decisão. Ela caminhou com dificuldade até a parede dos fundos da senzala, onde uma pedra parecia solta, mas estava firme há 2 décadas. Com uma faca velha, ela começou a cavar. Suas unhas sangraram, mas ela não parou. Lá dentro, envolto em um pedaço de pano que o tempo já tinha apodrecido, estava o colar de ouro. O brilho do metal nobre parecia ofender a miséria daquele quarto. Benedita pegou a joia e a apertou contra o peito. Ela sabia que, se fosse pega com aquilo, seria morta. Diriam que ela roubou da casa grande, mas ela também sabia que aquele objeto era a única chave que poderia abrir as correntes de Rosa e fechar as de Ricardo. O plano de Benedita era simples e desesperado: entregar o colar para Rosa e dizer a ela que fugisse. Fugisse para a cidade, procurasse um advogado, fizesse qualquer coisa, menos aceitar ser vendida. Mas como uma mulher que nunca saiu daquelas terras, que não sabia ler nem escrever, poderia enfrentar o poder de uma dinastia? A tensão na fazenda subiu como o calor antes de uma tempestade. O mercador de escravizados chegaria em 72 horas. Rosa trabalhava em silêncio, mas seus olhos agora procuravam uma saída. Ela percebeu que Benedita a observava de um jeito diferente. Um jeito que misturava medo e uma determinação que ela nunca vira na velha ama. Foi aí que o primeiro erro aconteceu. Ricardo, em sua arrogância, resolveu revistar a senzala em busca de qualquer coisa que pudesse ser vendida para aumentar o lucro da viagem. Ele entrou no quarto de Benedita com 2 capatazes. Ele chutou os pertences pobres da mulher, rindo da miséria dela. "Onde você esconde o que rouba da cozinha, velha?" Ricardo gritou, derrubando um pote de barro. Benedita ficou paralisada no canto, o coração batendo como um pássaro preso. Ela tinha escondido o colar sob a saia, amarrado na coxa. Se Ricardo a tocasse, tudo estaria perdido. Leonor apareceu na porta da senzala, atraída pela confusão. Ela olhou para Benedita e, por um segundo, os olhos das duas se cruzaram.
Leonor viu o pânico no olhar de Benedita e entendeu. Ela sabia que a velha ainda tinha aquilo. Deixe-a em paz, Ricardo, disse Leonor tentando manter a voz firme. Ela é velha e não tem nada que preste. Vamos voltar para a casa. Ricardo bufou, mas obedeceu à mãe. Ele ainda tinha um resto de respeito, ou talvez fosse apenas a conveniência de não contrariar quem ainda assinava alguns papéis importantes. Mas antes de sair, ele olhou para o chão e viu a pedra solta que Benedita tinha cavado na noite anterior. O que é isso aqui? Ele perguntou se abaixando. O silêncio que se seguiu foi mortal. Leonor parou de respirar. Benedita fechou os olhos, esperando o fim. Ricardo enfiou a mão no buraco e puxou um pequeno pedaço de pano que tinha ficado para trás. Estava vazio, mas o cheiro de metal e terra era evidente. Você anda enterrando coisas, Benedita? Ricardo perguntou, aproximando o rosto do dela. O que estava aqui? Ouro? Joias da minha mãe? Nada, meu senhor. Era só uma lembrança de meu filho que morreu. Mentiu Benedita com a voz trêmula. Ricardo não acreditou. Ele sentiu o cheiro da mentira. Ele olhou para Rosa, que estava parada à porta, assistindo a tudo com o coração na boca. Ele viu a semelhança entre Rosa e o objeto que ele imaginava ter estado ali. A dúvida começou a plantar uma semente na mente perversa de Ricardo. Por que sua mãe, a grande Sinhá Leonor, parecia tão nervosa por causa de uma pedra solta na senzala? Aquele foi o momento em que a contagem regressiva começou. O segredo estava por um fio, e o que Ricardo não sabia era que o juiz Arnaldo, o homem mais rígido e legalista da região, estava a caminho da fazenda para tratar das dívidas de sucessão do falecido barão. O palco estava sendo montado para uma revelação que destruiria o império de Santa Cecília. Naquela noite, Rosa foi chamada ao quarto de Benedita. A velha entregou o embrulho para a jovem. Quando Rosa abriu o pano e viu o brilho do ouro, ela quase deixou cair. Ela nunca tinha visto nada tão bonito e tão perigoso. Isso é seu, Rosa, sussurrou Benedita. Isso é a prova de quem você é. Se ele te levar daqui, leve isso junto. Não deixe ninguém ver. No dia certo, mostre para quem tem autoridade. Rosa olhou para o colar e pela primeira vez sentiu que não era apenas uma peça no tabuleiro de Ricardo. Ela sentiu o peso da herança, mas o perigo era imediato. Ricardo tinha colocado capatazes vigiando a senzala e a casa grande. Ninguém entrava e ninguém saía sem ser revistado. E Leonor, no andar de cima, não conseguia dormir. Ela sabia que precisava recuperar aquele colar antes que o juiz chegasse. Ela precisava silenciar Benedita para sempre. A primeira onda de tensão estava no auge. Ricardo queria o dinheiro da venda de Rosa. Leonor queria o segredo enterrado. Benedita queria a justiça. E Rosa? Rosa só queria sobreviver para descobrir por que um colar de ouro com o seu nome estava escondido no chão de uma senzala. O que ela não sabia era que, ao tocar aquele ouro, ela estava despertando a fúria de 20 anos de mentiras. E o preço para a verdade aparecer seria cobrado em sangue. Rosa sentia o metal frio do colar queimando contra a sua pele, mesmo escondido sob as vestes simples de escravizada. O ouro, que deveria ser símbolo de nobreza, agora era uma sentença de morte. Naquela noite, o silêncio da fazenda Santa Cecília era cortado apenas pelo pio de uma coruja e pelo som distante das correntes na senzala. Mas o que ninguém ali sabia era que a verdadeira dona de cada hectare daquela terra, de cada saca de café estocada e de cada tijolo da casa grande, estava dormindo no chão batido, abraçada a uma prova que poderia destruir um império de mentiras. Reparem na ironia dessa situação. Enquanto Rosa protegia o colar com a própria vida, no andar de cima da casa grande, Ricardo bebia a terceira garrafa de vinho daquela noite. Ele olhava para as contas da fazenda e não via saída. O casarão estava descascando, os credores mandavam cartas semanais e o nome dos Santa Cecília estava sendo arrastado na lama das mesas de jogo da capital. Ricardo se achava o senhor do mundo, mas era apenas um castelo de cartas prestes a desmoronar. O sangue que corria nele, o sangue que ele acreditava ser azul, era o mesmo sangue de Benedita, a mulher que ele tratava como um móvel velho na cozinha. Mas o problema
é que Leonor não conseguia mais disfarçar o pavor. Naquela madrugada, ela não pregou o olho. Cada vez que fechava as pálpebras, via o rosto de Rosa. E não era qualquer rosto. Era o rosto do barão, seu falecido marido. A semelhança estava se tornando insuportável. O jeito de andar, a firmeza no olhar, até a maneira como Rosa segurava a bandeja. Era como se o barão tivesse voltado do túmulo para cobrar a dívida daquela troca infame. Leonor sabia que, se o juiz Arnaldo visse Rosa de perto, com calma, ele notaria. O juiz era o melhor amigo do barão e conhecia cada traço daquela linhagem. Foi aí que a crueldade de Leonor atingiu um novo nível. Ela percebeu que não bastava vender Rosa. Era preciso apagar qualquer rastro. Na manhã seguinte, o sol mal tinha despontado e Leonor já estava na cozinha. Ela não chamou os capatazes. Ela mesma foi confrontar Benedita. A velha ama estava curvada sobre o fogão a lenha, preparando o café que Ricardo tanto exigia. Onde ele está, Benedita? A voz de Leonor era um sussurro cortante como uma navalha. Benedita nem precisou perguntar do que a patroa falava. O suor frio escorreu pelo pescoço da escravizada. Ela continuou mexendo o tacho, sem olhar para trás. Não sei do que a senhora está falando, sinhá. Leonor deu um passo à frente e segurou o braço de Benedita com uma força que ninguém diria que aquela mulher franzina possuía. As unhas da patroa cravaram na pele de Benedita. O colar, o ouro que você roubou da gaveta do meu quarto há 20 anos. Eu sei que está com você. Eu vi o buraco na sua parede. Se você não me entregar agora, eu juro que mando o Ricardo dobrar o castigo de Rosa antes de entregá-la ao mercador. Ela vai sair daqui em carne viva. É isso que você quer? O golpe foi certeiro. Benedita amava Rosa como se tivesse saído de seu próprio ventre. Ver a menina sofrer era o único medo que superava o medo da morte. Mas Benedita também sabia que, se entregasse o colar, Rosa perderia a única chance de ser livre de verdade. A velha respirou fundo, o cheiro de fumaça e café invadindo seus pulmões cansados. Eu não tenho ouro nenhum, sinhá. O que tinha naquele buraco era um amuleto de proteção. Coisa de quem não tem nada na vida. Se a senhora quer me bater, bata. Mas não castigue a menina por uma mentira da sua cabeça. Leonor soltou o braço de Benedita com nojo. Ela viu que não conseguiria a joia pelo medo imediato. Mas ela tinha outra arma, Ricardo. Ela sabia que o filho era instável, violento e estava desesperado por dinheiro. Se ela contasse a Ricardo que Rosa tinha escondido uma joia de ouro maciço, ele reviraria a fazenda do avesso para achar. Enquanto isso, Rosa estava no andar de cima, limpando a biblioteca. Era o único lugar da casa que ela gostava, não porque soubesse ler, mas porque o silêncio dali parecia respeitá-la. Ela passou o pano sobre os livros de capa de couro e parou diante de um quadro enorme do falecido barão. Ela sentiu um arrepio. Ela olhou para as próprias mãos, depois para o rosto do homem na pintura. Havia algo ali, uma conexão que ela não conseguia explicar. Só que naquele momento, a porta da biblioteca se abriu bruscamente. Era Ricardo. Ele entrou com o rosto vermelho, uma carta amassada na mão. Ele não viu Rosa de imediato. Ele foi até a escrivaninha e começou a jogar os papéis para o alto, procurando algo. Malditos! Ele gritava sozinho. Eles querem os juros agora. Eles acham que podem cobrar um Santa Cecília como se fosse um qualquer. Rosa tentou sair de fininho, mas o balanço de sua saia fez um barulho contra uma cadeira. Ricardo parou no mesmo instante. Ele virou o pescoço devagar, os olhos injetados de raiva e bebida. Você... Ele disse a voz num tom perigosamente baixo. O que está fazendo aqui, espiando? Só limpando, meu senhor. Já estou de saída. Pare aí. Ricardo deu a volta na mesa, caminhando em direção a ela. Minha mãe me disse algo curioso hoje cedo. Ela disse que você e aquela velha da cozinha andam guardando segredinhos, coisas que pertencem a esta casa, coisas de valor. Rosa sentiu o colar pesado no peito. Ela sentiu que o metal parecia pulsar, denunciando sua presença. Ela recuou um passo, mas Ricardo foi mais rápido. Ele a segurou pelos ombros, sacudindo-a. Onde está o que você roubou, Rosa?
Minha mãe diz que é ouro. Ouro que poderia pagar metade dessas dívidas que estão me sufocando. Diga, onde você escondeu? Eu não roubei nada, Sr. Ricardo. Rosa gritou, a voz saindo mais firme do que ela planejava. Eu nunca tirei nada desta casa. Ricardo riu, um som seco e sem alma. Ele começou a revistar Rosa ali mesmo, na biblioteca. Ele puxou os bolsos do avental dela, rasgando o tecido. Rosa lutava para se soltar, tentando manter o corpo de um jeito que ele não sentisse o volume do colar sob a camisa de algodão grosso. Foi uma luta silenciosa e desesperada entre o herdeiro de mentira e a dona de verdade. Me solte! O senhor está louco! Rosa conseguiu se desvencilhar e correu para trás da poltrona. Ricardo estava prestes a avançar novamente quando um som vindo do pátio interrompeu a cena. Era o som de uma carruagem elegante, o bater de cascos de cavalos bem tratados e o grito do lacaio anunciando a chegada de uma visita. "O juiz Arnaldo chegou!" gritou um dos capatazes lá fora. Ricardo parou. Ele limpou o suor da testa com o lenço de seda e tentou recuperar a compostura. Ele não podia receber o juiz naquele estado. Ele olhou para Rosa com um ódio que prometia vingança. Isso não acabou, sua ladra. Eu vou receber o juiz, e depois que ele for embora eu mesmo vou tirar a verdade de você, pedaço por pedaço. Se esse ouro existir, ele vai ser meu. E depois eu vou entregar o que sobrar de você para o mercador. Ele saiu da sala batendo a porta com tanta força que um dos livros caiu da estante. Rosa desabou no chão tremendo. Ela colocou a mão dentro da camisa e sentiu o colar. Estava ali. Mas por quanto tempo? Ela percebeu que o tempo de se esconder tinha acabado. O juiz Arnaldo estava na casa. O homem que conhecia as leis, o homem que poderia ser sua única salvação, estava a poucos metros de distância. Mas o problema era, como uma escravizada, acusada de roubo e prestes a ser vendida, conseguiria chegar perto de uma autoridade sem ser impedida pelos capatazes ou pela própria Sinhá Leonor? Lá embaixo, na sala de visitas, o clima era de um funeral. Leonor recebeu o juiz Arnaldo com um sorriso forçado que não enganava ninguém. O juiz era um homem de cabelos brancos, olhar severo e uma bengala de castão de prata que ele batia no chão a cada passo. Ele não estava ali para visitas sociais. Ele trazia uma pasta de couro cheia de documentos. Leonor, Ricardo, o juiz disse, sentando-se na poltrona principal. Vim tratar da partilha final. O prazo para a quitação dos impostos e das dívidas do barão expirou. Eu preciso revisar os registros de nascimento e as posses da fazenda para garantir que tudo esteja conforme a vontade do falecido. Ricardo tentou ser cordial. Está tudo em ordem, juiz. Meu pai deixou tudo claro. Eu sou o único herdeiro. O juiz Arnaldo olhou para Ricardo por cima dos óculos, um olhar que parecia ler a alma do rapaz e não gostar do que via. O papel aceita tudo, Ricardo, mas eu sou um homem de fatos. O barão era como um irmão para mim. Ele me disse, pouco antes de morrer, que tinha um pressentimento, algo sobre o futuro desta fazenda que o tirava o sono. Eu vou precisar ver os registros paroquiais e o livro de batismo da família. Leonor sentiu o sangue sumir do rosto. O livro de batismo. Aquele livro onde ela mesma, com as mãos trêmulas, tinha forjado a entrada de um filho homem 20 anos atrás. Mas havia um detalhe que ela esqueceu. Um detalhe que o juiz, com sua memória de elefante, poderia notar. Enquanto os poderosos se sentavam para decidir o destino das terras, Rosa estava na cozinha com Benedita. A velha ama estava em pânico. Você tem que fugir agora, Rosa. O Ricardo vai te matar se achar esse colar. Eu não vou fugir, mãe, Rosa disse, usando o termo que sempre guardou no coração. Se eu fugir, eu vou ser caçada como um animal. Eu vou levar esse colar até o juiz. Você está louca, menina. Eles não vão deixar você passar da porta da sala. Foi então que Rosa teve uma ideia. Ela sabia que o juiz Arnaldo gostava de um tipo específico de café, moído na hora e servido com um bolo de milho que só a cozinha da Santa Cecília sabia fazer. Era a tradição da casa. Rosa pegou a bandeja de prata. Ela colocou as xícaras de porcelana mais caras. Suas mãos não tremiam mais. Ela sabia que aquela era a sua única caminhada para a liberdade ou para o tronco.
O que você vai fazer? Perguntou Benedita assustada. Vou servir o café para o juiz, e vou servir a verdade junto com ele. Rosa começou a atravessar o corredor que ligava a cozinha à sala de jantar. Cada passo parecia durar uma eternidade. No meio do caminho, ela passou por um espelho de moldura dourada. Ela parou por um segundo. Ela não viu uma escravizada. Ela viu uma mulher que tinha o olhar do barão. Ela viu a legítima herdeira daquela fortuna. Mas quando ela estava prestes a tocar na maçaneta da sala de jantar, uma mão pesada segurou seu ombro. Era o capataz-chefe, um homem bruto chamado Silvério, que recebia ordens diretas de Ricardo. Onde pensa que vai com essa bandeja, garota? A Sinhá deu ordens claras. Ninguém entra na sala enquanto o juiz estiver lá. O juiz pediu café, mentiu Rosa, mantendo a voz firme. E o senhor sabe como ele fica irritado quando espera. Quer ser o responsável pelo mau humor da autoridade? Silvério hesitou. Ele olhou para a bandeja, para o café fumegante e para a postura de Rosa. Por um momento, a autoridade natural que emanava dela o fez recuar. Ele soltou o ombro dela, mas manteve a mão na arma na cintura. Vá, mas deixe a bandeja e saia rápido. Se eu ouvir um pio seu lá dentro, eu te arrasto pelos cabelos. Rosa abriu a porta. O som das vozes lá dentro parou no mesmo instante. Ricardo, Leonor e o juiz Arnaldo olharam para ela. Leonor quase desmaiou ao ver Rosa ali, com aquela bandeja, entrando no território que ela tanto tentou proteger. O juiz Arnaldo, no entanto, inclinou a cabeça para o lado. Ele franziu a testa, observando Rosa se aproximar da mesa. Quem é essa moça, Leonor? Perguntou o juiz, com uma voz que fez o coração de Rosa disparar. É apenas uma criada, juiz. Rosa, deixe isso e saia, gritou Ricardo, levantando-se da cadeira. Mas Rosa não saiu. Ela colocou a bandeja na mesa com uma calma sobrenatural. Ela serviu a xícara do juiz primeiro. E quando foi servir a de Ricardo, ela tropeçou propositalmente. A xícara virou, o café quente molhou a toalha de linho e as calças de Ricardo. Sua imbecil! Ricardo rugiu, levantando a mão para esbofeteá-la. Pare, Ricardo! Ordenou o juiz Arnaldo, levantando-se também. Foi um acidente. No meio da confusão, enquanto Ricardo se limpava e Leonor gritava ordens, Rosa fez o que tinha vindo fazer. Ela tirou o colar de dentro da camisa e, num movimento rápido e preciso, o jogou sobre a mesa, bem na frente do juiz Arnaldo. O som do ouro batendo na madeira maciça foi como um trovão num dia de sol. O brilho da joia cegou Leonor por um instante. O juiz Arnaldo parou de falar. Ele olhou para o colar. Ele reconheceu o brasão na mesma hora. Era o colar que o barão tinha mostrado a ele meses antes de morrer, dizendo que seria o presente para o herdeiro que estava por vir. O juiz pegou a joia com as mãos trêmulas. Ele virou o colar e leu a inscrição em voz alta, para que todos na sala ouvissem. Para minha filha, Rosa, 1860. O silêncio que se seguiu na sala de jantar foi tão pesado que parecia que as paredes iam rachar. Ricardo olhou para o colar, depois para Rosa, depois para Leonor. Ele ainda não entendia a gravidade do que estava acontecendo, mas Leonor entendia. Ela sabia que o castelo tinha caído. De onde veio isso? O juiz Arnaldo perguntou, os olhos fixos em Rosa. Estava comigo, senhor juiz, disse Rosa, a voz ecoando com uma força que ela nunca soube que tinha. Estava escondido por 20 anos, porque eu sou a Rosa do colar. E eu quero saber por que o meu nome está numa joia de ouro da família que me trata como escrava. O juiz Arnaldo olhou para Leonor, que estava branca como um lençol, segurando-se na borda da mesa para não cair. Ele olhou para Ricardo, que agora começava a tremer de verdade. O juiz percebeu que a data no colar, 1860, era a mesma data de nascimento de Ricardo, mas o nome era de mulher. O segredo que sustentou uma dinastia de mentiras estava escancarado sobre a mesa de jantar. E a partir daquele momento, ninguém na fazenda Santa Cecília seria o mesmo. O jogo tinha virado, e o preço da verdade começava a ser cobrado. O silêncio que se seguiu ao tilintar do ouro sobre a mesa de Jacarandá era mais pesado que o calor de janeiro no Vale do Paraíba. Reparem na cena. O juiz Arnaldo segurava o colar com a ponta dos dedos,
como se aquilo fosse uma brasa viva. Leonor estava estática, com os olhos fixos na joia que ela pensou ter desaparecido há 2 décadas. E Ricardo? Ricardo sentia o chão fugir sob suas botas caras. Ele olhou para Rosa, a moça que ele chamava de peça e mercadoria. E pela primeira vez, ele não viu uma escravizada. Ele viu um espelho que refletia uma verdade que ele não queria aceitar. Onde você conseguiu isso, garota? A voz do juiz Arnaldo saiu rouca, carregada de uma autoridade que não admitia mentiras. Foi a Benedita, senhor juiz, Rosa respondeu sem desviar o olhar. Ela guardou por 20 anos. Ela disse que o senhor saberia o que isso significa. Ela disse que o nome Rosa não foi escolhido por acaso. Ricardo soltou uma risada nervosa, um som agudo que cortou a tensão como uma faca cega. Ele deu um passo à frente, tentando recuperar o controle da situação. Isso é ridículo, ele gritou, batendo com a mão na mesa, fazendo as xícaras de porcelana saltarem. É óbvio que ela roubou isso de algum lugar. Minha mãe perdeu essa joia anos atrás, não foi, senhora? Diga a ele, mãe. Diga que essa negra está mentindo para se livrar do chicote. Leonor tentou falar, mas sua garganta parecia cheia de areia. Ela olhou para o juiz, seu velho conhecido, e viu nele algo que a aterrorizou. Dúvida. O juiz Arnaldo conhecia o barão melhor do que ninguém. Ele sabia do desejo desesperado do amigo por um herdeiro. Ele se lembrava da noite do parto, da pressa com que o batismo foi organizado, e de como o bebê foi apresentado envolto em mantas grossas, mesmo num calor insuportável. Silêncio, Ricardo, ordenou o juiz, sem tirar os olhos do colar. Há algo aqui que não bate. Esta data, 18 de agosto de 1860. É o dia exato do seu nascimento, Ricardo. Mas o nome gravado é Rosa. E o barão me disse, semanas antes de morrer, que tinha encomendado uma joia especial para a sua descendência. Ele nunca disse, meu filho. Ele dizia minha linhagem. O problema é que Ricardo não era homem de aceitar derrotas. Ele viu sua vida de luxo, suas dívidas de jogo e seu poder escorrerem por entre os dedos. Ele se virou para a porta e gritou pelos capatazes. Silvério do carrasco da fazenda apareceu na mesma hora, com a mão no cabo do revólver. Tirem essa ladra daqui! Ricardo ordenou, apontando para Rosa. Levem-na para o tronco. Ela vai confessar de onde roubou esse colar, nem que eu tenha que arrancar a pele dela. Se um dedo for encostado nesta moça, Ricardo, eu mesmo te mando para a cadeia por obstrução de justiça. O juiz Arnaldo levantou-se, batendo a bengala no chão com uma força que fez o som ecoar por todo o casarão. Eu sou a lei nesta província, e esta moça está sob minha proteção até que este mistério seja resolvido. Mas a situação só piorava. Leonor, vendo que o confronto físico era iminente, tentou uma última manobra desesperada. Ela se levantou, caminhou até o juiz e colocou a mão no ombro dele. Suas mãos tremiam tanto que o som dos anéis batendo na mesa era audível para todos. Arnaldo, por favor, não dê ouvidos a delírios de escravizados. Você sabe como eles são. Querem causar confusão. Ricardo é o herdeiro legítimo. O testamento está assinado. O livro de batismo está na paróquia. Então tragam o livro, o juiz retrucou. Ricardo, mande um mensageiro agora mesmo até a vila. Peça ao padre que envie o livro de assentos de 1860. Quero ver a tinta. Quero ver se há rasuras. Foi aí que o pânico de Leonor se transformou em ação. Ela sabia que o livro na paróquia estava limpo, mas ela também sabia que existia um segundo registro, um diário pessoal que o barão mantinha escondido na biblioteca. Um diário onde ele anotava cada detalhe da fazenda, inclusive as datas e horários dos nascimentos na senzala e na casa grande. Se aquele diário caísse nas mãos do juiz, a troca dos bebês seria provada não apenas pelo colar, mas pelas próprias palavras do falecido. Enquanto o mensageiro partia sob as ordens do juiz, o clima na casa grande ficou insuportável. O juiz Arnaldo decidiu que passaria a noite ali. Ele não confiava em Ricardo e temia pela vida de Rosa e de Benedita. Ele ordenou que Rosa ficasse trancada no quarto de hóspedes do andar superior, sob a vigilância de um de seus próprios guardas que o acompanhava na carruagem. Mas o que ninguém sabia era que Ricardo tinha seus próprios planos. Ele não ia esperar pelo livro de batismo.
Ele não ia esperar pela justiça. Ele foi até a cozinha, onde Benedita estava encolhida num canto, rezando em silêncio. Reparem na crueldade. Ricardo entrou na cozinha chutando tudo o que via pela frente. Ele pegou Benedita pelos cabelos brancos e a jogou contra a parede de pedra. Onde está o resto? Ele sibilou, o rosto a centímetros do dela. O que mais você contou para aquela garota? O que você deu a ela além do colar? Eu dei a ela a verdade, Ricardo. Benedita disse, com uma voz que não tinha mais medo, apenas uma tristeza profunda. A verdade que eu deveria ter dito há 20 anos. Você não é um Santa Cecília. Você é meu sangue. Você é o filho que eu troquei por medo da Sinhá. Olhe para suas mãos, Ricardo. Olhe para a cor da sua pele sob o sol. Você não é dono de nada, você é um de nós. O grito de Ricardo foi ouvido em toda a fazenda. Foi um urro de dor e negação. Ele desferiu um golpe no rosto de Benedita, que caiu desacordada. Ele queria matá-la ali mesmo, mas Silvério o segurou. Agora não, patrão. O juiz está lá em cima. Se o senhor matar a velha agora, não tem volta. Vamos dar um jeito na garota primeiro. Se a garota sumir, o colar vira apenas um boato. O plano era sinistro. Silvério sugeriu que eles simulassem uma fuga de Rosa durante a noite. Eles matariam o guarda do juiz, levariam Rosa para a mata e dariam um fim nela. Sem a ladra e sem a prova física que Ricardo planejava roubar do juiz enquanto ele dormia. A história voltaria ao que era. Enquanto isso, no quarto de hóspedes, Rosa não conseguia dormir. Ela olhava pela janela as luzes da senzala lá embaixo. Ela pensava em Benedita. Ela sentia que o perigo estava rastejando pelos corredores da casa. Foi quando ela ouviu um barulho suave na porta. Não era o som de chaves. Era o som de alguém tentando arrombar a fechadura com uma faca. Rosa não perdeu tempo. Ela não era uma moça indefesa. 20 anos de trabalho duro na fazenda tinham lhe dado braços fortes e reflexos rápidos. Ela pegou um castiçal de bronze pesado que estava sobre a cômoda e se encostou na parede, ao lado da porta. A porta se abriu devagar. A silhueta de Silvério apareceu na penumbra. Ele entrou com uma faca na mão, movendo-se como uma sombra. No momento em que ele passou por Rosa, ela descarregou o castiçal com toda a sua força na nuca do capataz. O som do metal batendo no osso foi seco. Silvério desabou no chão sem emitir um gemido. Rosa sabia que tinha pouco tempo. Ela pegou a faca de Silvério e saiu para o corredor. Ela precisava chegar ao quarto do juiz Arnaldo. Mas o corredor estava escuro, e ela ouviu passos subindo a escada principal. Era Ricardo. Ele estava armado com uma garrucha e tinha o olhar de um homem que já tinha perdido a razão. «Rosa!» ele gritava, a voz ecoando pelas paredes de taipa. «Apareça! Você acha que um pedaço de ouro te faz senhora desta casa? Eu vou te mostrar quem manda aqui.» Rosa se escondeu atrás de uma das grandes cortinas de veludo da sala de jantar superior. Ela via a luz do candeeiro de Ricardo se aproximando. O coração dela batia tão forte que ela achava que ele a denunciaria. Foi aí que aconteceu a virada que ninguém esperava. Leonor apareceu no topo da escada, bloqueando o caminho de Ricardo. Ela estava com uma caixa de madeira nas mãos. Era a caixa onde o barão guardava seus documentos mais importantes. «Pare, Ricardo!» ela gritou. «Não faça mais nenhuma loucura!» «Saia da frente, mãe! Eu vou acabar com isso agora!» «Você não vai acabar com nada!» Leonor disse, as lágrimas finalmente correndo pelo rosto marcado pelas rugas da culpa. «Olhe o que eu achei no fundo desta caixa. Olhe o que seu pai... o que o barão escreveu antes de morrer.» Ela abriu a caixa e tirou um envelope lacrado. Nele estava escrito: «Para ser aberto pelo juiz Arnaldo em caso de dúvida sobre a sucessão.» O barão nunca tinha sido cego. Ele sabia que algo estava errado. Ele desconfiava da troca desde o primeiro dia, mas o medo do escândalo e o amor que ele acabou desenvolvendo pelo menino o impediram de agir em vida. Mas ele deixou a verdade preparada para o futuro. Ricardo tentou arrancar o envelope da mão de Leonor, mas ela o segurou com o desespero de quem quer limpar a alma antes do fim. No meio da luta entre mãe e filho, o envelope rasgou. Papéis voaram pelo corredor. Rosa, vendo a oportunidade, saiu de trás da cortina e correu para pegar um dos papéis. Era uma carta.
Uma carta escrita de próprio punho pelo barão, detalhando uma marca de nascença que sua filha legítima teria. Uma mancha escura em forma de folha de café no ombro esquerdo. Uma marca que Rosa sempre teve e que sempre tentou esconder, achando que era um sinal de má sorte. "O senhor está vendo isto, Ricardo?" Rosa gritou, rasgando a manga de sua blusa e revelando a marca para a luz do candeeiro. O seu pai sabia. Ele sempre soube. Ricardo parou. Ele olhou para a marca no ombro de Rosa, depois para a carta no chão. A prova documental e a prova física estavam ali, diante dele, mas o ódio e a negação eram mais fortes que a evidência. Ele levantou a garrucha e apontou diretamente para o peito de Rosa. "Se você não existir, a marca não existe. A carta não existe. E eu continuo sendo o senhor da Santa Cecília." O dedo de Ricardo apertou o gatilho. O barulho do tiro explodiu no corredor, quebrando o silêncio da noite e acordando todos na fazenda. Mas o destino tinha outros planos. No último segundo, Leonor se jogou na frente de Rosa. O impacto da bala jogou Leonor contra a parede. O sangue começou a manchar seu vestido de seda caro, o mesmo sangue que ela tentou preservar através de uma linhagem falsa. Rosa gritou e segurou a mulher que, embora tivesse sido sua carrasca por 20 anos, agora tinha salvado sua vida. O juiz Arnaldo saiu de seu quarto, seguido por seus guardas com o revólver em punho. Ele viu a cena. Leonor caída, Rosa ensanguentada mas viva, e Ricardo parado com a arma fumegante na mão, o rosto transfigurado pela loucura. "Prenda-no", ordenou o juiz, a voz tremendo de indignação. "Prenda esse impostor e assassino." Ricardo tentou fugir, mas os guardas foram mais rápidos. Ele foi derrubado e algemado no chão do corredor que ele acreditava ser seu. Ele gritava, jurando que voltaria, que a fazenda era dele por direito. Mas ninguém mais o ouvia. O jogo tinha acabado. O colar de ouro, a marca de nascença e a carta do barão tinham finalmente selado o destino da fazenda Santa Cecília. Mas o preço da verdade tinha sido alto. Enquanto Leonor perdia a consciência nos braços da filha que ela renegou, Rosa percebeu que a liberdade que ela tanto sonhou tinha chegado, mas coberta pelo peso de uma tragédia que levaria anos para cicatrizar. O mistério estava resolvido, mas as consequências estavam apenas começando. E o que aconteceria com a fazenda e com todos os escravizados agora que a verdadeira dona tinha sido revelada? A resposta estava prestes a mudar a história do Vale do Paraíba para sempre. O estampido da garrucha ainda ecoava pelas vigas de madeira da casa grande quando o silêncio se instalou, pesado e sufocante. Reparem bem no que a ganância é capaz de fazer. Leonor, a mulher que orquestrou uma mentira de 20 anos para preservar o nome da família, agora estava caída sobre o próprio tapete francês, atingida pela bala disparada pelo filho que ela mesma colocou no poder. O sangue que manchava o vestido de seda de Leonor era o preço final de uma dívida que o destino veio cobrar com juros. Rosa estava paralisada, sentindo o calor do corpo de Leonor contra suas pernas. Ela olhou para as mãos de Ricardo, que ainda seguravam a arma fumegante, e depois para o juiz Arnaldo, que entrava no corredor com os guardas. Naquele momento, as máscaras não apenas caíram, elas foram estilhaçadas. Ricardo não era mais o senhor absoluto da fazenda Santa Cecília. Ele era apenas um homem acuado, um assassino pego em flagrante, cujo castelo de cartas tinha acabado de desmoronar. "Acabou, Ricardo", disse o juiz Arnaldo, a voz saindo como um trovão na penumbra do corredor. "Largue essa arma. Agora!" Ricardo olhou ao redor, os olhos saltados procurando uma saída que não existia. Ele viu os guardas avançarem. Ele viu Rosa, com a marca de nascença exposta no ombro, a prova viva de que ele era um intruso naquelas terras. Num último ato de covardia, ele tentou apontar a garrucha para a própria cabeça, mas um dos guardas foi mais rápido, derrubando-o no chão antes que ele pudesse apertar o gatilho novamente. Enquanto Ricardo era arrastado, gritando insultos e juras de que aquela fazenda lhe pertencia, Rosa se ajoelhou ao lado de Leonor. A sinhá respirava com dificuldade. Seus olhos, antes tão cheios de desprezo, agora buscavam os de Rosa com uma urgência desesperada. "Por que... Sinhá?"
Rosa perguntou, a voz embargada por uma confusão de sentimentos que nem ela sabia explicar. Por que me condenar a essa vida se eu era do seu sangue? Leonor tossiu, o sangue borbulhando em seus lábios. Ela tentou falar, mas a voz era apenas um sussurro quebrado. O poder, ela conseguiu dizer. O barão, ele queria um homem. Eu tive medo. Medo de perder tudo. Mas no fim, eu perdi a alma. Me perdoe. Rosa. Aquelas foram as últimas palavras de Leonor. Ela morreu ali mesmo, no corredor da casa que ela tentou proteger com crimes, nos braços da filha que ela tratou como lixo por 2 décadas. O juiz Arnaldo se aproximou e colocou a mão no ombro de Rosa. Ele pegou o envelope rasgado do chão e a carta do barão. Rosa, você não precisa mais ter medo, disse o juiz com uma solenidade que raramente mostrava. A justiça demorou 20 anos para bater nesta porta, mas ela entrou. Esta carta e este colar não deixam margem para dúvidas. Você é a legítima herdeira de todo este patrimônio. Ricardo será levado para a capital, onde responderá por fraude, falsidade ideológica e pelo assassinato de Leonor. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceu na cozinha. Benedita, que tinha sido agredida por Ricardo, finalmente recobrou a consciência. Ela caminhou cambaleante até o pátio central, onde viu Ricardo sendo levado algemado pelos guardas do juiz. Ao ver o filho que ela entregou para a riqueza ser levado para a prisão, Benedita soltou um grito que parecia vir das entranhas da terra. Foi um momento de uma dor crua. Ricardo parou e olhou para ela. Pela primeira vez em 20 anos, ele viu a verdade. Ele viu os traços dela no seu próprio rosto. Ele percebeu que a mulher que ele açoitou, que ele humilhou e que ele quase matou, era a mulher que lhe deu a vida. Ele não disse nada. Ele apenas baixou a cabeça, derrotado não apenas pela lei, mas pela própria origem que ele tanto odiava. O problema é que uma fazenda do tamanho da Santa Cecília não para de funcionar só porque os donos mudaram. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre o Vale do Paraíba com uma luz diferente. Rosa não dormiu. Ela passou a noite na biblioteca, cercada pelos livros que agora lhe pertenciam, olhando para o colar de ouro sobre a mesa. O juiz Arnaldo convocou todos os funcionários e todos os escravizados no pátio da Casa Grande. O silêncio era absoluto. Centenas de pares de olhos estavam fixos na varanda, onde Rosa estava parada, vestida não mais com os panos de servidão, mas com uma dignidade que sempre foi dela. Escutem todos, o juiz Arnaldo anunciou, sua voz ecoando por todo o vale. Por ordem da justiça, e conforme o testamento e as provas deixadas pelo falecido barão, a propriedade da fazenda Santa Cecília passa agora para as mãos de sua única e legítima herdeira, Rosa Maria de Santa Cecília. Houve um murmúrio geral, um choque que percorreu a multidão. Rosa deu um passo à frente. Ela olhou para cada rosto cansado, para cada cicatriz que Ricardo tinha deixado naquelas pessoas. Ela viu Benedita, parada na frente de todos, com o rosto inchado, mas com um olhar orgulhoso. Eu não nasci para ser senhora de ninguém, começou Rosa, a voz firme, sem hesitação. Eu sei o que é o peso do chicote. Eu sei o que é o medo de ser vendida como mercadoria. Esta fazenda foi construída sobre mentiras e sofrimento, mas isso acaba hoje. Ela olhou para o juiz Arnaldo e fez um sinal. O juiz abriu uma pasta e tirou um documento que já estava preparado sob as ordens de Rosa. Meu primeiro ato como dona desta terra, Rosa continuou, é assinar a alforria de cada homem, cada mulher e cada criança que trabalha nestes cafezais. A partir deste momento, ninguém mais é escravo na Santa Cecília. Quem quiser ficar, trabalhará por salário e terá sua dignidade respeitada. Quem quiser partir, é livre para ir com a bênção de Deus. O que se seguiu foi algo que o Vale do Paraíba nunca tinha visto. Não foram gritos de comemoração, mas um choro coletivo, o som de correntes sendo jogadas no chão de terra batida. Benedita correu para os braços de Rosa, e as duas se abraçaram no meio da varanda da Casa Grande. A mãe que criou e a filha que sobreviveu finalmente estavam juntas em seu lugar de direito. Mas e Ricardo?
A queda dele foi tão rápida quanto sua ascensão foi falsa. Ele foi levado para a prisão na capital e meses depois condenado à pena máxima. Dizem os relatos da época que ele nunca aceitou sua condição. Ele passava os dias na cela repetindo que era um Santa Cecília, enquanto os outros detentos riam da sua arrogância desbotada. Ele morreu poucos anos depois, esquecido por todos, uma vítima da própria mentira que sua mãe biológica e sua mãe de criação alimentaram. A fazenda Santa Cecília prosperou sob o comando de Rosa. Ela usou a fortuna do barão para transformar a fazenda em um modelo de trabalho livre anos antes da assinatura da Lei Áurea. Ela nunca se casou com nenhum dos pretendentes da nobreza que apareceram interessados em suas terras. Ela dizia que já tinha donos demais por uma vida inteira. Rosa guardou o colar de ouro em uma caixa de vidro na sala de jantar. Não como uma joia para ser usada, mas como um lembrete. Um lembrete de que o ouro pode comprar silêncio e poder por algum tempo, mas ele nunca consegue apagar a verdade que está gravada no sangue. A história da Sinhá, que trocou a filha pelo menino da escravizada, tornou-se uma lenda na região, um conto de advertência passado de geração em geração. A casa grande, que antes era um símbolo de opressão, tornou-se um refúgio. E Rosa, a menina que nasceu para ser senhora, mas foi criada para ser escrava, provou que a verdadeira nobreza não está no nome que se carrega, mas na coragem de encarar a verdade, por mais dolorosa que ela seja. Reparem bem no final desta história. A mentira de Leonor durou 20 anos, mas a verdade de Rosa durará para sempre. No Vale do Paraíba, o café continuou a crescer, mas naquelas terras específicas, o cheiro não era mais de sangue, era de liberdade. O ouro do colar brilhou uma última vez sob o sol da tarde, selando o destino de uma linhagem que começou com um crime e terminou com um ato de justiça que o tempo jamais apagaria. Se essa história tocou você e mostrou que a justiça, mesmo tardia, sempre encontra seu caminho, deixe seu like e se inscreva no canal para mais relatos reais e emocionantes como este. Compartilhe este vídeo com quem acredita que a verdade é a única força capaz de derrubar tiranos. E comente abaixo de qual cidade do Brasil você está acompanhando nossas histórias hoje. Sua participação é o que mantém viva a memória da nossa gente.